da maturidade, não, mas de ser espiritual em meio a essa maturidade. Amém? Nós falamos aqui então um pouco sobre, a Priscila até abriu bem esse culto falando que nós precisamos ser maduros. Não tem como você ter responsabilidade, não tem como nós assumirmos uma posição, não tem como nós assumirmos algo diante do Senhor se formos imaturos. Porque não existe uma razão, não existe assim, de certa forma, um direcionamento, né, para conduzir as coisas em justiça e em verdade, de acordo com aquilo que a palavra de Deus pede. Então nós precisamos ser maduros em todo o tempo. E não tem como, João Pedro, nós falarmos que somos maduros em Cristo, se antes não formos maduros em nós mesmos. É claro que é Cristo que aperfeiçoa todas as coisas. É claro que é o Espírito que gera em nós essa perfeição. Óbvio, nós não estamos tirando a glória dele, muito pelo contrário, estamos dando a ele toda a glória. Mas nós precisamos, como cidadãos, nós precisamos, como pessoas, evoluirmos em caráter diante de Deus. Antes de ser um homem de Deus, eu preciso ser um homem. Antes de ser uma mulher de Deus, você precisa ser uma mulher. Amém? Amém. Então isso é primordial. Isso é extremamente necessário, nós entendemos, para que nós possamos avançar. A Bíblia vai dizer que nós devemos conhecer o Senhor de glória em glória. Nós devemos prosseguir em conhecer o Senhor. Ou seja, isso é uma evolução. Isso não é algo que acontece da noite para o dia. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele crescia em maturidade, conhecimento e estatura na graça de Deus. Ou seja, até Jesus, sendo a primazia de Deus, sendo o sumo sacerdote, sendo a pessoa mais importante em meio à criação, ele precisou desenvolver o seu ministério em maturidade. Jesus poderia muito bem ter chutado o balde muito antes, mas não. Ele cresceu em estatura, ele cresceu também em maturidade, ele cresceu em conhecimento, ele se aprofundou cada vez mais no relacionamento com Deus. E isso o oportunizou a ser um Salvador. Ele nasce como ungido de Deus, mas ele se torna um Salvador. Ou seja, nós nos tornamos aquilo que Deus predestinou para que fôssemos. Ele nos apresenta escolhas, né? A Bíblia, até desde o Antigo Testamento, ela vai dizer que Deus, ele coloca diante de nós dois caminhos: o caminho da bênção e o caminho da maldição. E ele ainda vai ser enfático, ele vai dizer: escolha, pois, o caminho da bênção, escolha, pois, o caminho bom. Ou seja, nós temos a escolha, nós temos a decisão para onde nós queremos seguir, o que nós queremos fazer. Então, eu não seria negligente em dizer que o motivo de você estar aqui é para que você possa subir mais um degrau nessa noite. O motivo de você ter, talvez, vencido o seu cansado, vencido o seu dia a dia, vencido a sua semana, é para que você suba mais um degrau no seu relacionamento diante de Deus. É para que Ele possa depositar sobre os seus ombros mais uma dose de responsabilidade. Quando nós falamos de glória de Deus, nós falamos de peso, de responsabilidade. Um portador da glória de Deus, ele carrega a responsabilidade do reino de Deus. Não é apenas para que as pessoas olhem e falem que você é ungido, que você tem dons, que você é bom nas palavras, que você é bom músico, que você faz o que faz de maneira excelente. Não. É para que Deus ele possa, de alguma maneira, encontrar as pessoas através daquilo que você faz. E para isso nós precisamos carregar a glória. Para isso nós precisamos ser ungidos pelo Espírito Santo. E nós precisamos portar essa glória de Deus. Amém? Quero dizer algo para você guardar no seu coração, antes de nós iniciarmos a palavra, que o nível, a opinião que Deus tem a seu respeito determina o nível de glória que você carrega, sabia? A opinião que Deus tem ao seu respeito. Qual que é a opinião que Deus tem ao seu respeito? Não estou falando de sentimento. Você sabe que Ele te ama. Mas qual é a opinião que Ele tem ao seu respeito? A pessoa que você é. Você já ouviu isso dele? Seja por revelação, seja por profecia, seja por sonho, por visão. Mas você já ouviu isso dele? Se você não ouviu, você precisa ouvir. Qual é a opinião que Ele tem ao seu respeito? Porque isso vai determinar a maneira que você vai andar nessa terra. Amém? Glória a Deus. Então, quando nós falamos que Jesus, ele crescia em maturidade, nós vamos usá-lo como exemplo máximo dessa mensagem hoje. Pelo menos no início dessa mensagem, nós vamos falar sobre a vida e ministério de Jesus. Uma coisa que às vezes nós temos errado em nós é quando nós queremos definir Jesus como o primeiro. É até perigoso falar isso, né? Jesus ele não quer ser o primeiro da minha e da sua vida. Ah, mas a
disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sim, o reino. Jesus não é o reino. O reino pertence a Ele. São situações completamente diferentes. Por que Jesus ele não quer ser o primeiro? Porque a prioridade, em algum momento, ela sempre vai mudar. Talvez a sua prioridade é estar no culto no domingo. Mas talvez aconteça algum tipo de enfermidade, não sei, um acidente, algo que você precisa ir para o hospital. Significa que a sua prioridade vai mudar. Você vai precisar correr para o hospital. Ou talvez você é convocado para poder trabalhar. Você não vai faltar de serviço para estar no culto. Significa que a sua prioridade mudou. Mas nós não infringimos o nosso relacionamento de Deus quando nós pensamos o contrário disso. Porque a Bíblia vai dizer que Deus ele colocou Jesus como o único filho, o unigênito do Pai, e depois de ressuscitado, o primogênito, o primeiro de muitos filhos, como centro de todas as coisas. Agora, quando eu e você colocamos Jesus como centro, a prioridade não muda. Porque você entende que se você estiver de férias, o centro é Jesus. Você entende que se você estiver em um passeio, você entende que o centro é Jesus. Você entende que se por algum motivo você não puder estar nesse lugar de adoração, de louvor ao Senhor, você entende que o centro continua sendo Jesus. A prioridade não vai mudar. Ele vai continuar sendo a primazia da sua vida. Ele vai continuar sendo o autor e consumador da sua fé. Ele vai continuar sendo a esperança da glória. Ele vai continuar sendo a pedra fundamental de Deus na minha e na sua vida. Ou seja, ele não quer ser o primeiro, ele quer estar em tudo. Porque o primeiro, em algum momento, ele passa a ser o segundo, em algum momento, ele passa a ser o terceiro. Mas quando nós falamos de centralizar Cristo, porque Ele é o centro da Bíblia, Ele é o centro do amor de Deus, Ele é o centro da vontade de Deus, Ele é o centro da minha e da sua salvação, nós colocamos Ele no lugar certo. Nós permitimos com que Ele organize todas as outras áreas e todas as prioridades da nossa vida. Porque agora Ele está no lugar certo. Agora Ele não pode mais ser substituído por uma situação, por uma condição. Não pode. Ele agora é o centro de todas as coisas. E da mesma maneira que o Pai enxerga Jesus, nós precisamos também enxergar. Porque as coisas ganham sentido. Nós deixamos de ser religiosos demais e passamos a sermos espirituais. Já ouviu aquela frase dizer que nós não devemos espiritualizar todas as coisas? De fato, nós não devemos espiritualizar todas as coisas, mas nós devemos ser espirituais em todas elas. Afinal de contas, parte da nossa natureza não é desse mundo. A vida que Deus soprou, usou a vida do próprio Deus em mim e você, ela não é natural desse mundo. Ela vem do interior de Deus. Ele nos deu um espírito para trazer vida, a alma vivente, ao corpo para se mover. Existe parte em nós que ela é espiritual. E essa parte, olha só, é o que nos possibilita fazer e viver todas as coisas. Nós somos muito mais do céu do que da terra. Muito mais do céu do que da terra. A Bíblia vai dizer que o nosso espírito humano, ele testifica juntamente do Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Ou seja, às vezes, antes de termos esse entendimento na nossa alma, na nossa mente, o Espírito ele já clama pelo Pai. Ele já clama pelo Deus da minha e da sua salvação. Ele já chama pelo Criador que ainda a nossa consciência, antes de nos convertermos, ainda nem conhece. Ou seja, já existe uma parte natural em nós que chama por Deus desde o momento em que a Bíblia vai dizer que nós fomos vistos ainda como um embrião informe no ventre. Desde o momento da fecundação, quando Ele escolhe aquele específico. Da mesma maneira que o céu chama pelo seu nome, você também chama pelo seu Criador. Isso é natural, é um imã. Isso é um imã. É uma atração natural. Da mesma maneira que a nossa carne, ela se atrai pelo pecado. Ela se atrai pelos prazeres desse mundo. É um imã. Nós temos duas naturezas. Ou seja, não dá para dizer que nós somos apenas terrenos. Não, o céu é para depois, não, o céu é agora. Tem um determinado momento que chega um jovem para Jesus e fala: como é a vida eterna? Qual é a vida eterna? E Jesus
terra, você já se torna eterno. A questão é saber aonde: céu ou inferno. Mas você é eterno, você não vai desaparecer mais. Você não vai mais deixar de existir. Ou seja, já começou. Já começou. E aí, quando nós falamos de maturidade, está em entender que nós precisamos ter dignidade e verdade diante dessas duas naturezas. Eu não posso viver apenas como se eu fosse um anjinho do céu, sem arcar com as minhas responsabilidades na terra. Foi isso que nós falamos na primeira ministração aqui. Mas também nós não podemos viver como se fôssemos apenas um cidadão do céu. A Priscila, ela disse aqui a respeito do líder. Seja ele um líder espiritual, seja ele um líder na igreja, seja ele um líder no mundo. Não dá. Jesus, quando ele é confrontado por Pilatos, em nenhum momento ele menospreza a autoridade de Pilatos. Mas chega um momento que ele dá o basta e fala: olha, aquilo que me governa não é desse mundo. Nenhum poder te seria dado se não fosse pelo meu Pai. Faça logo o que você tem de fazer. O que ele está dizendo? Você é autoridade, eu reconheço. Mas existe uma outra natureza dentro de mim que ela não vai determinar através das suas palavras. O ponto final não vai ser o que você está dizendo. O ponto final não é a situação que você está me causando. É o governo que me governa. Entende? Então é de extrema importância nós entendermos essas duas linhas. Porque não tem como sermos alguém espiritual se antes não formos alguém terreno. E não tem como nós sermos alguém terreno se nós não descobrirmos o que é ser alguém espiritual. Essas duas coisas precisam andar junto. Mas isso não deve ser levado em consideração em todas as áreas da minha e da sua vida. Todas as áreas da minha e da sua vida. Seja ela financeira, seja ela conjugal, seja ela familiar, seja ela da amizade, seja ela de acadêmica, seja o que for. Precisamos ser os espirituais em todo tempo. E olha, deixa eu dizer algo para você. Quem vive isso, eu falei isso na última quarta-feira, vê as coisas se acelerando de uma maneira extraordinária. Sabe por quê? Porque todas as coisas começaram lá primeiro. Lá está em um tempo completamente mais avançado do que aqui. O projeto original veio do céu. Ele foi desenhado por Deus. Ele foi construído pelas mãos de Jesus. A fundação do mundo está em Jesus. Ou seja, tudo isso começou no céu. Então, quando nós acessamos essa nossa parte da natureza, é natural que as coisas avancem mais rápido. É natural que nós escutemos de Deus segredos que fazem com que a nossa vida destrave muitas coisas que andam travadas. Talvez muitas das coisas que existe um bloqueio na sua mente, na sua vida, talvez seja a falta de ouvir o direcionamento do céu sobre a sua vida. Talvez seja o direcionamento de ouvir a voz de quem sabe todas as coisas, a resposta e uma válvula de escape para a situação que você enfrenta. Você percebe que o relacionamento com Deus ele é tudo? Ele é tudo. Jesus, então, depois de crescer, adquirir a sua maturidade, a Bíblia diz que ele é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E ele ali vence então toda a tentação durante 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que ele começa a reunir os seus discípulos e a doutriná-los, a ensiná-los, a discipulá-los acerca de todas as coisas. E a Bíblia diz então que Jesus ele chega numa determinada festa. Alguns vão dizer que foi o primeiro milagre de Jesus, pelo menos relatado na palavra. Jesus então, no momento em que a festa estava acontecendo e que o vinho acaba, Jesus então ele transforma a água em e devolve a alegria para aquele povo. O que eu quero dizer com isso? Jesus não estava no momento de culto. Jesus ele não estava no monte ensinando os seus discípulos. Jesus ele não estava no meio da multidão fazendo milagres e falando acerca da grandeza do Pai. Jesus ele não estava anunciando as boas novas. Jesus estava numa festa. Mas aqui está o segredo. Quando alguém é espiritual em todo tempo,
Todo tempo é tempo. Todo tempo serve para que nós possamos apresentar a Deus às pessoas. Era uma festa. Era uma festa. E ele fez com que a glória de Deus se manifestasse naquele lugar. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo, inclusive um pastor muito famoso, que a inteligência dele se recusa a entender o porquê qual é o benefício de Jesus ter transformado a água em vinho. Espiritualmente falando, além do significado que nós sabemos que é alegria, qual é o benefício? Não sei. Mas eu sei que Jesus é conhecedor de todas as coisas. E o que ele fez? Ele apresentou Deus para aquelas pessoas. Porque em todo tempo ele não aceitava para si a glória, ele não aceitava para si mesmo o louvor e a louvor, não, ele dizia que aquilo deveria ser entregue ao Pai. Então é um momento de descontração, é um momento ali onde estava acontecendo a alegria, era motivo de festejar. Jesus está operando milagre. Por quê? Porque ele entende que nós estamos falando do centro de todas as coisas. E não de uma prioridade. Ele poderia talvez estar na roda dos fornecedores. Geralmente festinha um lugar de fazer as brincadeiras, não é? É um momento que às vezes o Espírito Santo até dá uma puxada na orelha e fala, cuidado. É um momento de brincar, é um momento de zoar, é um momento de tantas coisas. Mas não, atento. O momento de devolver a alegria, eu vou devolver a alegria. De viver profeticamente a sua história, porque todas as coisas que Jesus fazia havia um sentido em tudo. Não era só um significado, não era só para demonstrar, era um sentido. Às vezes para chegar até mim e você hoje, para entendermos que Deus ele está também nos momentos que você vai se divertir. Só que aqui encaixa uma pergunta muito profunda. Deus ele está em todos os lugares, amém? Mas a verdade é que ele não se sente bem em todos os lugares. Então a pergunta que fica é: tudo que você assiste, ele se sente confortável? Tudo que você faz, ele se sente confortável? Tudo que você fala, ele se sente confortável na conversa? Ele está em todos os lugares. Mas a questão é, aonde ele se encaixa? Porque é impossível você manifestar a glória de Deus como filho maduro em um lugar aonde ele não se encaixa. Porque se nós estamos falando de uma glória que pertence a Deus, não existe glória sem Deus. Então é uma vida de escolha. A responsabilidade, a opinião que Deus tem ao seu respeito vai determinar quem você é. É a sua escolha. O fato de você vir aqui nas quartas, aos domingos, sábados, às vezes que você frequenta aqui, não torna você um filho de Deus, não. Te dá a oportunidade de você crescer. Mas isso precisa ser algo constante. As coisas que você foi corrigido ontem precisam ser diferentes amanhã. Porque senão nós não vamos evoluir. Senão você não será aquilo que Deus projetou para que você fosse nessa terra. Não dá. Essa vida de altos e baixos, como o pastor muito gosta de dizer, a mesma mente que te joga lá em cima é a que te joga lá embaixo. Você não precisa ser de mais e nem de menos, não é? Você precisa ser o quê? Constante. Você precisa ser constante. Constante. Todos os dias você precisa ser constante. Eu tenho um conhecido meu que, em um determinado momento, ele estava numa situação muito complicada, sabe? Esse cara, ele toca secularmente, faz vazio e tal. E eu lembro que esse cara mudou de uma hora para outra. Esse cara virou espiritual, versículo bíblico todo dia. E todo dia, versículo bíblico, estuda, e podcast só cristão, e aquele negócio todo. E eu sei que aquele cara não era assim. As pessoas não podem mudar? Claro que elas podem. Óbvio que elas podem. Mas quando existe algo espiritual em nós sabemos discernir as coisas. E se tem algo que nós precisamos nesse tempo é discernir acerca das coisas. Saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Meus queridos, a Bíblia vai dizer que no final dos tempos, até os justos, se o tempo não se abreviasse, seriam enganados. Ou seja, até os justos não escapariam desse negócio. Até
esquerda, sei lá, ou se vai na testa, se vai no pulso, não sabemos como isso tudo vai acontecer. Não sabemos. E como que nós iremos saber? Existe um Espírito que testifica dentro de mim, dentro de você. Existe alguém que está falando do lado de dentro, no meio dessa confusão, desse caos que nós vivemos, em meio a esse mundo barulhento, em meio a tantas vozes que nós escutamos em todo o tempo. Existe uma voz que ela fala no meu e no seu interior, e olha, ninguém consegue calar essa voz. Aleluia. E ela não é uma voz que incomoda, ele não é um espírito que incomoda, ele não é um espírito que de certa forma traz incômodo para nós fazermos algo para ele. Não, ele é alguém que fala com muita educação, ele é alguém que bate na porta até que ela seja aberta, para que ele possa entrar e ceiar. Ele não fala esforçado, ele não entra arrumando, ele não fala gritando. Mas existe uma voz dentro de mim, dentro de você, e ela ecoa, sabe? Às vezes como um som, às vezes como um sentimento, às vezes na testificação de uma profecia, mas ela ecoa dentro de mim, dentro de você. Nós fomos criados para que essa voz ecoasse dentro de mim, dentro de você. Não estou falando só de voz errada, não, estou falando de voz também que fala em tempo. Às vezes um direcionamento que você recebe de algo que não é para você fazer, algo que você não deveria fazer. E às vezes pode ser algo para Deus, sabia? O livro de Atos vai nos dizer que em um determinado momento Paulo ele passa por uma cidade e ele queria descer para poder pregar acerca do Evangelho, e o Espírito disse para ele que não era para ele fazer aquilo. Aquelas pessoas não eram para Paulo pregar. Ah, significa que Deus não ama aquelas pessoas? Nada a ver. Mas não era para Paulo estar lá. Quantas vezes nós exercemos coisas que não é para nós estarmos lá? Estamos no lugar certo, no tempo certo, você está fazendo errado. Deus está se entristecendo, vai te mandar para o inferno por causa disso, vai me mandar para o inferno? Não! Mas isso vai impedir eu e você de crescer. A questão não é fazer o que nós achamos bonito. A questão não é fazer aquilo que eu gosto, aquilo que você gosta. Lembra que nós fomos doutrinados aqui? Que nós precisamos fazer aquilo que gostamos e também aquilo que não gostamos. Você acha que Paulo gostava de tomar chibotado? Você acha que os discípulos gostavam de apanhar pelo amor de Jesus? Pelo nome de Jesus? É claro que não. Claro que não. Mas é uma questão de propósito. É uma questão de você se sentir suficiente, sabe? E eu não digo suficiente para uma pessoa, eu não digo suficiente para uma família, eu não digo suficiente para uma empresa, eu digo suficiente para você mesmo. Então você olha no espelho, o que é que você vê? Qual que é a sensação que você tem? Qual é a satisfação que você tem ao se olhar no espelho? Naquele momento que está só você, que você é confrontado pelos seus pensamentos, que você é confrontado pelas suas atitudes. Naquele momento que é só você. Quem é que você está vendo ali? Paulo também vai dizer que hoje nós vemos por espelhos, mas vai chegar um momento que nós vamos ver face a face. Vai chegar um momento que você já teve a experiência de olhar nos olhos da pessoa e se ver lá? O reflexo. Não vou pedir para fazer isso aqui agora, porque está escuro, talvez a gente não vai conseguir. Mas depois tem essa experiência. Ao invés de olhar só nos olhos da pessoa, tenta se ver lá. Você vai ver o seu reflexo. É isso que você vai ver quando você vê face a face. Então você precisa estar acostumado e convencido daquilo que você vê no espelho. Daquilo que o seu reflexo te mostra. Os seus traumas, as suas dores, as suas dificuldades, os seus problemas, as suas lutas, as suas derrotas, as suas vitórias, todas elas precisam se findar em Cristo. Todas elas precisam encontrar Cristo como centro de todas as coisas. Porque é Ele que vai dar propósito na nossa falha, é Ele que vai se aperfeiçoar, sabe, em meio aos nossos defeitos, é Ele que vai nos tornar pessoas melhores, é Ele que vai nos capacitar cada dia mais, é Ele que vai nos levar cada vez mais ao final do caminho que é o Pai.
Mas nós precisamos estar satisfeitos com aquilo que nós vemos. Porque o primeiro ponto é você se amar, para que você consiga amar o seu próximo. Então eu não sei quantas coisas você carrega, quantos problemas, quantos traumas você carrega. Mas o que eu sei é que você precisa centralizar nisso em Jesus. Você precisa permitir que... Às vezes nós temos tanta facilidade para orar por um enfermo, não é? Às vezes nós temos tanta facilidade para interceder por alguém, mas às vezes por nós não fazemos. Eu lembro do pastor Tobias pregando uma mensagem falando acerca disso, que ele dizia, naquele momento mesmo que ele estava, depois de ele ter batido a cabeça e tal, e eu lembro que ele dizia que era tão fácil orar por uma pessoa que estava enferma, mas era tão difícil orar por ele mesmo que estava naquela situação. Isso é, meus irmãos, isso é para todos, isso é completamente normal. E aí eu me lembro que quando eu fui visitar ele, já nos seus últimos dias, eu cheguei lá no quarto, né, onde ele estava ali numa maca, a Pâmela cuidando dele, a Tinaí, acendiam todo mundo lá, e eu entrei naquele quarto. Geralmente quando a gente entra no quarto de doente, é um peso, né, uma coisa ruim, um cheiro estranho, desagradável, mas o que eu senti foi completamente diferente. Uma leveza, uma paz, um perfume no ambiente. E aí eu lembro que ele olhou, não conseguia muito falar, não falava mais, as lágrimas só desceram depois que ele reconheceu. E aí eu me lembrei dessa mensagem sobre orar por si mesmo. Eu não tenho dúvida que era isso que estava acontecendo naquele lugar. Anos depois eu fui assistir aquele filme Quarto de Guerra, onde as pessoas entram ali e elas sentem aquela presença de Deus, porque aquele lugar era um lugar de batalha, aquele lugar era um lugar onde constantemente a presença de Deus estava. E eu mais uma vez me lembrei dessa história. O que eu quero dizer para você? Existe um Deus que ele se preocupa com você mais do que tudo. Entenda isso, mais do que tudo. Afinal de contas, ele entregou um filho perfeito, um filho a qual ele se agradava em todo o tempo, um filho a qual ele abriu os céus para dizer que ele tinha sobre ele todo o prazer, por causa da minha e da sua vida. Quando a Bíblia vai dizer que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, é isso. Não é sobre as coisas do mundo, é que para Deus não tem diferença entre a sua vida e a vida de Cristo. Olha que você vê que loucura. Afinal de contas, ele entregou o perfeito para justificar o imperfeito. Ele sacrificou o santo para poder colocar dentro de casa os profanos. Você precisa olhar para você mesmo com esse olhar. Você precisa se ver da maneira que Deus te vê. Você precisa ter sobre você a opinião que Deus tem a seu respeito. Em vários momentos eu fui cópia de muitas pessoas que eu conheci na minha vida. Eu lembro que chegou um momento que eu estava no monte orando, tentando pela 1000ª vez me reconciliar para voltar para os caminhos do Senhor. Quando eu retornei desta igreja, eu estava lá falando: Deus, me muda, me muda, me muda, me muda. E a oração era para a liderança e eu orava: Deus, me muda, o negócio é eu preciso mudar. E a única coisa que Deus disse para mim, através de uma irmã que surgiu lá, foi o seguinte: olha, Deus, ele só muda o projeto original. Enquanto você for uma cópia, ele vai mudar o original. O xerox não precisa. Isso, o xerox não precisa de mudança, ele vai mudar o original. E às vezes é isso que nós somos, sabe? Uma cópia não de Cristo. Uma cópia de um monte de coisa que a gente vê e gosta. E queremos exercer aquilo para Cristo. E às vezes Cristo não está naquele negócio. E como que nós descobrimos isso? Maturidade espiritual. Você entender aonde você foi colocado em meio a essa existência. Você entender para que o seu nome foi chamado, ecoado através de toda a criação. Amém. É isso que você precisa entender. Para que você veio para essa terra? É isso que você precisa entender. Para que você nasceu? Meu querido, talvez você nasceu apenas para que a sua vida prospere de tal maneira que as pessoas olhem para você e vejam Deus na sua vida. Talvez você nasceu apenas para transformar uma água em vinho e as pessoas verem que Deus faz algo através da sua vida.
você nasceu. Eu não vim aqui para te contar isso. Eu vim aqui para dizer para você que desde o momento em que você nasceu, existe uma voz ecoando no seu interior dizendo que você é. Não se contente em apenas conhecer Jesus. Se contente em ser achado por Ele. Se contente em saber qual parte desse corpo você é. Porque aí, muitas vezes, existe em nós uma insignificância de entender: ah, mas eu não tenho valor, ninguém está me vendo. Você vai entender que existe alguém que está te vendo. E que os seus olhos varrem toda a terra. E que os seus 7 olhos, os seus 7 espíritos estão sobre toda a terra. Procurando exatamente a sua voz, procurando exatamente a sua direção. Nós somos pessoas imperfeitas, mas existe alguém perfeito que chamou você para essa terra. Glória a Deus. Existe alguém perfeito que chamou você para essa terra. Então nós precisamos entender isso, porque a responsabilidade ela vai nascer disso. O esforço, esse sacrifício, ele vai desaparecer, ele vai se dissipar em meio a isso. E aí o que eu quero dizer para vocês nesta noite é a respeito dessas vozes que nos falam. Não acerca das vozes erradas. Essa aí eu acredito que nós já somos maduros, né? Nós não precisamos bater nessa teclazinha de pecado. Amém? Amém. Nós não precisamos voltar nisso. Creio que nós somos uma igreja madura. Amém? Amém. Então a voz que nós estamos falando é uma voz certa, mas talvez com um propósito errado. E esse é um texto que eu sou apaixonado por ele. E o Vanilson também. Ele gosta muito desse texto, porque nós já falamos muito sobre ele. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Achou que não ia ter Bíblia, né? Atos 19, mas tem. Atos 19. Versículo 21. Amém? Vai dizer assim: cumpridas estas coisas, Paulo propôs em seu espírito. Paulo propôs aonde? Ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Porque dizia: depois de haver estado ali, me é necessário ver também Roma. Aqui está dizendo que um profeta falou para Paulo o que ele deveria fazer? Aqui disse que alguém falou para Paulo o que ele deveria fazer? Não, disse que ele decidiu no seu espírito. Ele propôs no seu espírito, não na sua alma, não na sua vontade, não na sua inteligência, nem romana, nem grega, nem judeia, não. Ele propôs no seu espírito, na sua natureza espiritual, que ele deveria ir para Jerusalém e deveria chegar em Roma. Amém? Agora vamos comigo no capítulo 20. Versículo 19. Capítulo 20, versículo 19. Vai dizer assim: servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma, que útil seja ensinando-vos publicamente de casa em casa, testificando tanto os judeus como os gregos o arrependimento para com Deus e a fé do nosso Senhor Jesus. Agora eis que, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão o que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E eis que agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque não me esquivei de anunciar todo o conselho de Deus.
Cuidai, pois, de vós mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentar a igreja de Deus, aquele que adquiriu com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, que entre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. O que Paulo está fazendo nesse momento então? Depois de decidir no seu espírito ir para Jerusalém e Roma, ele está falando para a igreja, para aquelas pessoas a qual ele pregou, para que eles não dessem ouvido às coisas que não têm nada a ver com Deus. Mas ele mesmo está prestes a viver um confronto com coisas que têm totalmente a ver com Deus. Ou seja, alguns ele está tratando na carne, mas em si mesmo ele está vivendo uma experiência no Espírito. Ele está dizendo, não dá ouvido para os lobos salteadores, não dá ouvido para aquilo que vai afastar você do seu propósito, para aquilo que vai cancelar a obra redentora que Cristo fez na sua vida. Não dá ouvido para essas coisas. Mantenha-se firme e cuide uns dos outros. Porque aquilo que eu vim para fazer na vida de vocês, eu fiz. Eu não vou voltar a ver o rosto de vocês. Mas as minhas mãos estão limpas do sangue de vocês. Ou seja, nós estamos falando de alguém com convicção que cumpriu aquela parte do seu ministério. Amém? Ele está declarando aqui. Se Deus permitiu que estivesse essa palavra, porque é verdade. Senão, não estaria aqui. Amém? Vamos agora para Atos 21. Versículo 4. Paulo, nesse momento, estava a caminho de Jerusalém. Versículo 4. Havendo achado os discípulos demorando-nos ali 7 dias, e eles, pelo Espírito, diziam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Priscila, quando abriu o culto aqui, ela falou acerca do Deus no D minúsculo. Todas as vezes que a Bíblia se refere a um Deus no D minúsculo, está falando de um falso Deus. Todas as vezes que a Bíblia se refere a um Espírito com o M minúsculo, estamos falando do espírito humano ou do espírito maligno. Mas todas as vezes que a Bíblia se refere a um espírito com E maiúsculo, nós estamos falando do Espírito de Deus. Amém? É a maneira que a teologia, que a Septuaginta decidiu separar as coisas para que nós entendêssemos. Então nós estamos falando do Espírito de... Ou seja, a Bíblia diz que os discípulos que estavam ali, eles falaram para Paulo pelo Espírito de Deus que não subisse a Jerusalém. Aqui então ele começa a viver o primeiro confronto. Por quê? Ele decidiu no seu espírito. Ele estava decidido. No capítulo seguinte a Bíblia vai dizer que o Espírito revelaria de cidade em cidade as coisas que haviam de acontecer. E ele estava pronto até para morrer, porque a sua vida se resumia em fazer a de Deus conhecido, em fazer Jesus conhecido. Então ele estava decidido no seu coração e ele estava decidido com as suas consequências. Mas aqui agora aparecem os discípulos falando por intermédio do Espírito Santo: não faça. E a história continua. Onde eu parei? Depois de passando ali alguns dias, saímos e seguimos a nossa viagem, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade. E posto de joelhos na praia, oramos e despedimos-nos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Concluída a nossa viagem, Tiro, chegamos, eu não sei qual é esse nome, Ptolemaida, e havendo saudado os irmãos, passamos um dia com eles. Partindo no dia seguinte, fomos a Cesareia, e entrando em casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha esse 4 filhas virgens que profetizavam. Demorando-nos ali por muitos dias, desceu da Judeia um profeta de nome Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo, Espírito de Deus. Assim os judeus ligarão em Jerusalém o homem a quem pertence essa cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos isso, rogamos, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Então Paulo respondeu: que fazeis chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E como não se deixasse persuadir, algumas traduções vai dizer, e como não puderam convencê-lo, dissemos: faça-se a vontade do Senhor, e calamos-nos. Agora a Bíblia vai dizer
que ele vai para a casa de Filipe, o evangelista, e ali havia algumas filhas virgens que profetizavam. A Bíblia não fala acerca de qual profecia elas falavam, mas era bem enfática em dizer que as filhas profetizavam. Mas que desce da Judeia um profeta de nome Ágabo, que diz, pelo Espírito Santo de Deus, que Paulo não subisse a Jerusalém. E ainda faz com ele um ato profético. Pega assim, amarra Paulo e fala, da mesma maneira que você está sendo amarrado, você será amarrado em Jerusalém. Você será preso, pés e mãos. E todos rogaram, que eram daquele lugar, que Paulo não subisse a Jerusalém. E aí a gente fica parado na loucura. Por quê? Eu testifiquei no meu espírito, eu propus, eu tomei uma decisão em Deus de fazer algo. E eu estou consciente de que o Espírito está me revelando de cidade em cidade tudo que há de me acontecer. Mas aí me aparecem alguns discípulos de Jesus e falam por intermédio do Espírito Santo o que havia de acontecer e pedem para que eu não suba a Jerusalém. E agora, em outro momento, me veio um profeta chamado Ágabo, e olha, não dava tempo de mandar uma mensagem, não dava tempo de WhatsApp, não dava tempo de surgir a notícia do que havia acontecido por intermédio dos discípulos, que veio agora da Judeia falar acerca do que irá me acontecer em Jerusalém. Mas a Bíblia mais uma vez vai dizer que ele estava decidido no seu espírito no que ele ia fazer. E ele começa a dizer para eles, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão chorando? Por que vocês estão lamentando? E ao mesmo tempo magoando a minha vida, magoando meu coração acerca da atitude de vocês. Eu estou pronto, não somente a ser preso, mas também a morrer se for necessário. Sabe por quê? Lá atrás, depois daquele momento que ele ficou cego, quando ele ouviu as primeiras palavras de Jesus, olha, vai lá e diga para ele que ele é um vaso para mim escolhido. Diga para ele que ele lá sofreu e padeceu pelo meu nome. Já existiu uma promessa. Já existiu uma direção da parte de Deus para a vida dele. Aqui já era a terceira viagem missionária. A decisão que ele toma não é na sua alma, não é do que ele achava bonito. Mas não, ele propôs no seu espírito, ele decidiu no seu espírito, ele decidiu naquilo que ele tem de Deus dentro dele, sabe? Eu preciso fazer isso. E a Bíblia então vai relatar vários acontecimentos que acontecem nesse episódio. Paulo então ele é levado primeiro para Jerusalém para ser julgado, mas aí a Bíblia vai dizer que ele seria julgado se ele não tivesse, assim, de certa forma, uma inteligência. Paulo era um homem completamente muito bem instruído, né? Naquela cultura, inteligência, ele era um homem completamente capacitado. O que diferenciava ele dos outros discípulos nesse quesito de cultura, sabe? Um homem extremamente inteligente. E a Bíblia diz então que ele começa a usar argumentações romanas para que ele não fosse julgado em Jerusalém, porque era proibido por lei fazer aquilo. Ele precisava estar na cidade que ele havia proposto no seu coração. E a Bíblia então diz que ele começa a discursar em breve. E aí as pessoas começam a ficar assim, loucas, por ver que aquele homem era destruído também em outros idiomas. E a Bíblia diz então que eles decidem pegar Paulo e mandá-lo para ser julgado em Roma. Lembra que lá no início ele propôs Jerusalém e Roma? E aí olha só o que acontece antes de Paulo ser transferido. Capítulo 23, versículo 11, para a gente finalizar. Paulo então ele estava pronto para ser transferido, mas na noite antes, olha o que vai acontecer. Na noite seguinte, apresentou-se o Senhor e disse: tem de bom ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que também desse testemunho em Roma. E se ele tivesse desistido na primeira? E se ele tivesse sido confundido por uma voz certa, mas que também veio cheio de emoção? Aqui não é colocar quem está mais certo, quem está mais errado, não. Meu querido, quem ama, protege. Quem ama não quer perder. Quem ama quer cuidar.
Existe uma voz espiritual e existe uma voz emotiva. Nós temos duas naturezas. Paulo, era como se os discípulos dissessem assim: ó, Paulo, eu sei que você vai ser preso, eu sei que você está pronto para morrer, mas eu não quero que você morra. Eu não quero. Imagina quantas coisas que eles não viveram. Imagina quantas coisas que eles não testemunharam. Até a ressurreição do Eutico que cai da mulher, e Paulo vai lá, ora por ele e a vida é restaurada. Quantas coisas que eles viveram naquele momento. Paulo confrontou muitos mágicos, muitos milagres, muitos prodígios que aconteceram, para que Deus exaltasse a palavra que Paulo pregava. Então eles testemunharam muitas coisas espirituais. Ou seja, é normal que há uma dívida de gratidão. É normal que existe algo que não queira se perder, sabe? E aí vem o profeta e faz todo o ato profético e mostra para Paulo mais uma vez o que havia de acontecer. E Paulo confirma: sim, eu sei de tudo isso que está acontecendo, mas é isso que eu propus no meu coração, é isso que a voz interior está me chamando para fazer. Ainda que todas as vozes digam ao contrário, eu vou rumo àquilo que ele predestinou para que eu fizesse. A minha vida não consiste em viver em mim mesmo, a minha vida consiste em viver Cristo. Foi ele que vai dizer mais à frente, porque para mim o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Eu não tenho a minha vida como preciosa, importa porque é de Cristo seja revelada às pessoas. Isso é ter Jesus como centro de tudo. Isso é ter Jesus como centro de tudo. Então entenda isso em nome de Jesus. A opinião que Deus tem ao seu respeito, aquilo que você escuta de Deus, determina quem você é. Não é a sua situação, não é a sua condição, não são as suas lutas, não são também as suas vitórias. Não são. É o que Deus determina ao seu respeito. Se você andar, se você caminhar em direção a essa voz, em direção a essa opinião, vai se cumprir aquela palavra que vai dizer no Antigo Testamento que, agindo eu, quem me impedirá? Sabe por quê? Você está caminhando segundo aquilo que Deus tem ao seu respeito. Meu querido, ninguém pode parar. E não tem a ver somente com seus projetos espirituais, não. Lembra, são duas fases, são dois níveis, são duas naturezas. Os seus projetos aqui também, aquilo que está travado, aquilo que porventura está bloqueado por algum motivo, essas coisas vão fluir na sua vida, porque você está debaixo, sabe, de uma voz que determinou o seu futuro. Sabe o que significa a palavra justiça no original? Prumo. Sabe aquele prumo que o pedreiro usa? Sabe o que? Que vê se está alinhado? É isso. Justiça não tem a ver com você ser justo, não. Tem a ver com você estar aprumado à vontade de Deus. Porque é Ele que nos justifica. Sabe? É Ele que nos justifica. Sabe aquela palavra que diz que não há um justo na terra que faça sempre o bem e que nunca peque? É verdade, nós também não somos. O único foi Jesus. E quando nós estamos debaixo dessa justiça, debaixo deste prumo, nós somos justificados nele. Aleluia. Aí toda culpa, toda condenação, toda acusação não vale. Então, em nome de Jesus, saia daqui com essa maturidade. Não permita com que mais uma série de ministrações venha e passe na minha e na sua vida. Seja maduro em nome de Jesus. As suas atitudes, os lugares que você está, as conversas que você tem, perceba se ele se sente à vontade nisso. Se ele não se sente, seja justificado. Entra debaixo da linha do prumo. Seja direcionado pela vontade de Deus. E veja a sua vida destravar para a glória dele, em nome de Jesus. E veja a sua vida romper de uma vez por todas, em nome de Jesus. E veja as coisas fluírem na sua vida, talvez de uma maneira que você nem consegue mais acreditar e sonhar. Mas o motivo de você ainda estar aqui é porque a sua história não chegou no ponto final. Ela continua. E é você que vai decidir como que ela vai continuar. Coloque sobre os seus pés em nome de Jesus.
Feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração. Espírito, eu quero te pedir para que o Senhor possa compartilhar em nós a revelação dessa mensagem. Não apenas a revelação, mas que o Senhor possa compartilhar em nós a unção, o discernimento de sabermos o que é do Senhor e o que não é. Nós não queremos mais sermos levados, Jesus, por aquilo que o mundo diz. Nós não queremos mais sermos levados pela preocupação, pelos momentos, pelas circunstâncias, pelas adversidades, pela criminalidade. Nós não queremos sermos levados pela injustiça. Nós queremos ser direcionados pela sua voz. E por isso nós precisamos, Senhor, que ela fale mais alto do que todas as outras vozes. Nós precisamos que ela silencie todo o barulho externo. Nós precisamos que ela silencie toda a dor. Nós precisamos que ela silencie toda a frustração, toda a acusação, todo o sonho que muitas vezes supera, prospera acima da sua vontade. Nós precisamos com que a sua voz ela ecoe de forma mais forte no nosso interior. Jesus, não se trata apenas de ouvir o ministro falando, não. Se trata de ouvir o Senhor. Se trata de ouvir o teu Espírito. Aquilo que o Senhor diz por tantas vezes: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Que o teu Espírito ele possa falar no nosso interior. Que essa voz que ela é inconfundível. Que essa voz que ela não pode ser enganada. Uma voz que não pode ser manipulada. Que ela possa ecoar dentro do nosso interior. E nos tornar de uma vez por todas filhos maduros do Senhor. Filhos capazes de sermos portadores da sua glória. Filhos capazes de carregar a responsabilidade do seu reino. Filhos que não negligenciam a sua vontade. Filhos que não negam o Senhor diante das circunstâncias. Jesus, nós precisamos sermos mais parecidos com o Senhor. Senhor, nós queremos ser a cópia do Senhor. Pai, nós queremos sim seguir os bons exemplos. Nós queremos sim, Pai, andar segundo a justiça daqueles que o Senhor já justificou. Mas mais do que tudo, nós precisamos ter a sua semelhança. Nós precisamos que a nossa identidade ela seja restaurada para a glória do Senhor. Nós precisamos que a nossa face ela seja escondida e que a tua glória transponha o nosso rosto, assim como foi com Moisés. Jesus, nós não queremos adorar deuses estranhos. Nós não queremos bezerro de ouro. Jesus, nós não queremos adorar deuses estranhos. Nós sabemos que o fim se aproxima e, se possível, Deus justos seriam enganados. Mas nós seremos mais do que justos, Pai. Nós seremos justificados no Senhor. Nós seremos entronizados no Senhor. Para que o Senhor possa resplandecer em nós a tua glória. Jesus, e tudo aquilo que está travado, Pai. Levante as suas mãos em nome de Jesus. E tudo aquilo que está travado, que toda algema nos ambientes espirituais, que todo cativeiro, Pai, eles sejam agora arrancados e quebrados para a glória do Senhor. Jesus, na próxima quarta-feira nós iremos vivenciar a maturidade plena do Senhor. Nós subiremos de nível, nós iremos ouvir coisas que ainda não ouvimos, nós faremos coisas que ainda não fizemos no Senhor. E a porção da glória será maior, porque nós nos apresentaremos ao Senhor como os filhos a qual o Senhor está procurando, como os adoradores a quais o Senhor está varrendo a terra para procurar. Será mais do que uma canção, será mais do que uma devoção, será mais do que um arrepio, será mais do que uma lágrima, será algo consciente, Senhor. O barulho que nós iremos vivenciar será algo consciente. Que o Senhor nos permita misturar, Jesus, aquilo que a Bíblia chama de loucura com a razão desse mundo, Jesus. Que nós possamos unir essas duas naturezas, Pai. E que nós sejamos os filhos a qual o Senhor está procurando. Que nós sejamos os filhos a qual o Senhor está procurando. Nós não queremos menos do que aquilo que o Senhor predestinou para cada um de nós. Nós não aceitamos menos do que aquilo que o Senhor projetou para cada um de nós. Que cada um daqueles que estão neste lugar, nesta noite, Pai, eles possam voltar para suas casas, que eles possam voltar para suas batalhas com o rosto de príncipe.
Nós cremos, aplauda o Senhor.